Olá, sejam bem-vindos ao programa Educação em Movimento. Hoje nós vamos conversar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A prova do Enem foi aplicada pela primeira vez em 1998, com o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação básica. Mas pouco tempo depois, o Enem já era adotado por algumas universidades como forma de ingresso no ensino superior, o que, ao longo do tempo, afetou e modificou o modelo tradicional do vestibular. Não é? Para conversarmos, então, sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio a professora da PUC Minas, Lenise Ortega, que é especialista nas áreas de educação, formação docente e métodos de ensino, e o assessor pedagógico para políticas educacionais do ensino médio da Secretaria Estadual de Educação, Vladimir Coelho, que é também especialista em metodologia do ensino para a educação básica. Mas antes disso, vamos ouvir a opinião de alunos e professores que estão se preparando para a edição deste ano do Enem, que já chega com algumas mudanças. Uma delas diz respeito à aplicação das provas, que passa a ocorrer em 2 domingos consecutivos, ao invés de um único final de semana, como era feito anteriormente. Criado em 1998, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, chega com novas mudanças na edição de 2017. Uma delas diz respeito à aplicação de provas, que passa a ser feita em 2 domingos consecutivos, ao invés de um único final de semana, como ocorria anteriormente. A alteração foi vista como positiva por alguns alunos. Um dos pontos positivos é que a gente consegue organizar mentalmente as matérias. Mas o ponto negativo é que a prova ficou muito mais densa, então é muito mais texto, muito mais leitura, acaba que nesse aspecto ela se torna muito mais cansativa. Eu achei bom ser em 2 domingos, porque dá um tempo para você descansar. Se você não for muito bem no primeiro domingo, você tem uma semana para aliviar a cabeça, para ficar mais calmo. No entanto, o número de inscritos levanta dúvidas sobre a aceitação geral das mudanças de regras, que contam ainda, entre outros pontos, com alterações nas regras de isenção. No ano passado, o exame teve mais de 2.200.000 inscritos. Já neste ano, o número caiu para 7.200.000. Mas esta não é a primeira vez que o programa apresenta mudanças. Nesses quase 20 anos de trajetória, o Enem, que hoje substitui muitos vestibulares, vem desafiando alunos, professores e gestores de centros de ensino. O Enem ele é uma prova, de certa forma, interdisciplinar, que exige muito a questão de uma interpretação, conhecimento de mundo do aluno. Então, na minha disciplina, especificamente, a gente trabalha exatamente com isso. Saber que ela não está isolada em um contexto único, pelo contrário, há uma integração e é necessário fazer essa integração, não só dentro da área de ciências humanas, mas também em outras disciplinas. Eu acho que o Enem ele torna o processo mais igual e mais justo, na medida em que ele busca unificar os processos de seleção nacional, proporcionando a que estudantes de Belo Horizonte ou de Minas Gerais, por exemplo, concorram a vagas de outros lugares dentro do processo de seleção do SISU. Eu agradeço, a presença do professor Vladimir, da professora Lenise, que estão aqui com a gente para discutir essa questão do Enem, que é tão importante como nós ouvimos e vimos, aí neste vídeo, em que professores e alunos falam do Enem. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa exatamente a partir destes depoimentos. Professor Vladimir. Bom, nós estamos aqui tratando de um tema que diz respeito ao acesso ao ensino superior. Mas também precisamos lembrar que o Enem, ele até o ano passado, garantia também a certificação para o ensino médio, aqueles alunos maiores de 18 anos. Na verdade, o Enem tem como pressuposto inicial essa certificação. Aliás, é uma determinação do Plano Nacional de Educação. Sim. E aí nós já começamos a observar que essa modificação na estrutura do Enem
ela, de certa forma, ela vem contrariando a nossa legislação. Uma delas diz respeito, como nós já dissemos aqui, a certificação para o ensino médio, aqueles trabalhadores que estudam e que têm interesse nesse sentido. Então, já há um desrespeito aí ao Plano Nacional de Educação. Pois é, quer dizer, esses alunos, especialmente esses alunos trabalhadores, que em geral estudam à noite, né, inclusive, tem no Enem um mecanismo de certificação, não é isso? Ou seja, ao passar por uma prova do Enem, eles estão nos dizendo que concluíram o ensino médio. Isso. O que eu penso também é que quando a gente vê os objetivos, né, do Enem, eles são muito diferentes. Então, ele serve para um vestibular, né, para acesso à instituição de nível superior, serve para essa certificação do ensino médio, inclusive educação de jovens e adultos. Isso, a EJA, né? E também para a seleção de bolsas. Então, a gente fica questionando, por exemplo, até que ponto um estudante de educação de jovens e adultos precisa passar por uma prova como essa, né, para se qualificar, para ter a certificação do ensino médio. Então, o objetivo é muito diferente, né? Quer dizer, são objetivos variados, não é isso? E o que você está colocando, Lenise, é que não seria necessário, não é, que os alunos da educação de jovens e adultos, né, passassem por este exame para conseguirem a sua certificação. Exatamente. Qual que seria a alternativa? Ou como tem sido tratado isso, né? A educação de jovens e adultos deveria ser feito como sempre foi, eu penso, né? Ele passa escola, pela própria né? escola, fazendo o seu processo seletivo e encaminhando ele para essa certificação. Não necessariamente, né, ter essa outra possibilidade de fazer o exame, né, o Enem, e que é um exame muito mais difícil, uma prova muito mais complexa, longa, né? Exige do estudante um preparo diferenciado, que é diferente, por exemplo, de quem realmente está fazendo um processo seletivo para o ensino superior. Então, professor, né, você falava antes, né, de como o Enem hoje, ele de algum modo, ou de muitos modos, não é, ele está implicado com o ensino médio. Sim. Né? Porque o Enem, de toda maneira, ele é um processo de avaliação, né, que também pode certificar, para os alunos que estão concluindo o ensino médio e que têm, não é, uma intenção de ingressar no ensino superior. Na verdade, o que eu colocava inicialmente, eu vou colocar aqui novamente, é que uma das possibilidades de se concluir o ensino médio para o trabalhador que estuda era o Enem. Eu disse era, né? Porque a partir dessa edição não será mais possível. Mas nós temos que retomar aqui uma questão. O Plano Nacional de Educação, ele estabelece, aliás, ele determina que o Enem ele venha a alcançar a condição de avaliação, né, do ensino médio também. E determina o uso do Enem como certificador para o ensino médio àqueles que desejarem dessa forma. Porque as escolas do Estado de Minas Gerais, inclusive, vem ampliando o número, inclusive, de vagas para educação de jovens e adultos, aqueles trabalhadores que desejam estudar. Isso. Então, o Enem era, né, um caminho para essa certificação. Agora, retornou-se ao Enseja, né? Continua existindo uma forma, mas não é mais através do Enem, embora a legislação determine que seja. Então, aí nós temos uma questão a avaliar. Outro aspecto é que essa reforma do Enem, vamos falar reforma, porque tudo agora é reforma. Né? Hoje a palavra de ordem nesse país é reforma, não é? E essa palavra, às vezes, assusta a gente, né? Porque... Por que o Enem foi reformado? É verdade. Além, não é, das provas serem agora em 2 domingos, em que mais o Enem foi reformado? Não é verdade? Ele perde essa característica de certificação, não é? Mas ela continua no Plano Nacional de Educação. Continua lá. Tem um problema legal aí. Porém, perde, né? Então, nós vamos ter que discutir isso. Mas ele vai se afastando também daquela condição inicial, que está prevista também no Plano Nacional de Educação, que é de avaliação do ensino médio. Professor Vladimir, eu vou interrompê-lo. Pois não.
porque nós temos que fazer um intervalo. Ok. Pessoal, não saia daí, a gente volta em 1 minuto.